Eles sabiam que não podiam, mas também sabiam que não conseguiam evitar. Em um mundo onde regras e olhares condenam, dois corações insistiram em se encontrar. Este não é apenas um romance. É uma história de coragem, silêncio, despedidas e reencontros. Uma história que o tempo tentou apagar, mas que a memória insiste em gritar. Prepare-se para mergulhar em um amor que jamais deveria ter acontecido, mas que, ainda assim, aconteceu. O eco de um segredo. Uma história de amor proibido. O despertar da flor do sertão. A poeira cor de terra queimada de Salgueiro, Pernambuco, era mais do que solo para mim. Era a própria respiração da minha vida. Eu, Líria, tinha acabado de completar 19 anos, comemorados com um bolo simples de fubá, adornado com velas improvisadas e a melodia rouca do forró que meu pai, com suas mãos calejadas, tirava do violão. Eu era um paradoxo ambulante, uma mistura de fragilidade e uma resiliência que só a vida no sertão pode moldar. Minha pele, beijada pelo sol inclemente da caatinga, trazia o bronzeado profundo de quem enfrenta a seca sem medo, enquanto meus olhos grandes e escuros, de um castanho tão profundo que quase beirava o preto, espelhavam a vastidão do horizonte árido, onde o céu se encontrava com a terra num abraço sem fim. Havia em mim a delicadeza de uma flor do sertão, capaz de florescer mesmo nas condições mais áridas. A casa, que dividíamos em 6 pessoas, não era de tijolos, mas de taipa, uma mistura rústica de barro e madeira que meu pai, José, com seu esforço incansável, havia erguido pedaço por pedaço. Era pequena, sim, mas transbordava de risos, do cheiro doce de café coado no fogão a lenha ao amanhecer, e do calor humano que só uma família unida e cheia de fé pode proporcionar. Era o nosso refúgio, nosso castelo contra a escassez que teimava em nos cercar. Um lembrete constante de que, apesar de tudo, tínhamos uns aos outros. Minha infância foi um mosaico de sensações e responsabilidades que se misturavam de forma indistinta. Lembro-me vividamente das brincadeiras na rua de terra batida, dos jogos com pedrinhas coloridas e das bonecas de sabugo de milho que eu mesma fazia, dando a elas nomes e personalidades. Mas a leveza da infância logo deu lugar à dura realidade. Aos poucos, as horas de brincadeira foram sendo substituídas pela rotina exaustiva de ajudar na pequena roça da família. Plantávamos milho, feijão, mandioca, e cada broto que surgia da terra seca era uma oração silenciosa, uma esperança de que teríamos o que comer no dia seguinte. Meu pai, José, era um homem de poucas palavras, mas de um olhar terno que dizia tudo, um farol de integridade. Minha mãe, Ana, era uma mulher forte, com as mãos sempre ocupadas, seja preparando a farinha ou costurando remendos, e um canto que, mesmo desafinado, acalmava qualquer aflição. Eles sonhavam para nós, seus filhos, uma vida que eles nunca tiveram a chance de experimentar, uma vida de menos privações e mais oportunidades. A escola, para mim, foi um sonho interrompido, uma breve janela para um mundo maior que se fechou cedo demais. Consegui frequentar os primeiros anos do ensino fundamental, talvez até o 5º ou 6º ano. Mas a memória dos detalhes é turva, obscurecida pelas necessidades urgentes do dia a dia. Lembro-me das carteiras de madeira riscadas com nomes e desenhos, do cheiro inconfundível de giz e do barulho do quadro negro. Eu amava aprender. Devorava cada sílaba, cada nova letra que a professora ensinava, como se fossem o mais precioso dos manjares, sedenta por conhecimento. Mas a realidade era mais urgente e cruel. Aos 12 anos, eu já não era mais uma criança nas brincadeiras. Meus pais precisavam de mais braços para ajudar na roça e, principalmente, de menos bocas para alimentar com os poucos recursos que tínhamos.
Lembro-me da conversa com minha mãe, a voz dela embargada, explicando que eu precisava ficar em casa, cuidar dos irmãos mais novos, ajudar nas tarefas domésticas e na roça. Era um sacrifício que eu compreendia com a maturidade precoce que a pobreza impõe, mas que me deixava com um vazio, uma sensação de que algo importante estava sendo arrancado de mim. As poucas letras que aprendi mal e porcamente se misturavam às histórias que ouvia dos mais velhos na roda de terço, nas noites de contos na frente da casa sob o céu estrelado, ou nas lições de vida que a própria natureza ensinava. Era um universo de folclore, causos e sabedoria popular que, de certa forma, compensava a falta de diplomas. Apesar de tudo, eu nutria uma inteligência perspicaz, uma sede insaciável por conhecimento e uma sensibilidade rara para perceber as nuances mais sutis do mundo ao meu redor, algo que nenhuma escola poderia ensinar. A vida parecia ter seu curso traçado, sem grandes reviravoltas, até que a notícia chegou como um raio em dia de sol, quebrando a monotonia do sertão. A multinacional Global Corp, com sua nova filial na capital, Recife, estava recrutando. As vagas eram para serviços gerais, faxineira, funções que eu conhecia bem, mas os salários... os salários. Para os padrões de Salgueiro, eram uma fortuna, a promessa de uma vida que só víamos na televisão, nos programas que chegavam à casa dos vizinhos que tinham antena. A decisão de tentar a sorte foi um misto de esperança e um medo paralisante que me gelava a alma. Eu via os olhos marejados da minha mãe, a hesitação silenciosa do meu pai, mas também o brilho da esperança nos olhos dos meus irmãos mais novos, que sonhavam com brinquedos e comida farta. Fui impulsionada pela necessidade, pela urgência de vê-los comendo carne mais vezes por semana, de ter roupas novas para o Natal, de lhes proporcionar uma vida que não fosse só poeira, suor e esforço incessante. A despedida da família foi um nó na garganta que quase me sufocou. Lágrimas que escorriam quentes pelo meu rosto e promessas de retorno que pareciam ecoar no vazio. Levei comigo apenas uma pequena mala de roupas surradas, meu rosário que minha avó me dera, e a imensidão dos meus sonhos, que pareciam grandes demais para aquela mala apertada, mas que eram a minha bússola. Em Recife, a cidade grande me engoliu com seus arranha-céus que pareciam querer tocar o céu, seus carros velozes que zuniam pelas avenidas, ignorando tudo e a todos, e o burburinho constante de vozes e buzinas que me fazia sentir pequena e insignificante. Uma partícula perdida no caos urbano. A Global Corp era um universo à parte, um império de vidro e aço que refletia o sol de forma deslumbrante, mas onde eu me sentia uma formiga perdida em um formigueiro gigante. Nos primeiros dias, tudo era deslumbramento e um medo constante de cometer um erro, de quebrar algo caro, de não ser boa o suficiente. O cheiro de produtos de limpeza caros se misturava ao aroma de café fresco que vinha das copas, um contraste com o cheiro de terra molhada da minha casa. O brilho dos corredores, tão polidos que eu podia ver meu reflexo distorcido, parecia ofuscar meus olhos acostumados à luz natural do sertão. E o ritmo frenético das pessoas que passavam por mim me fazia sentir lenta demais, desajeitada. Mas foi em um desses corredores espelhados, enquanto tentava dar o polimento perfeito a uma mesa de mármore que reluzia sob a luz artificial, que o destino se manifestou de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Alexandre Vasconcelos, o magnata de olhar melancólico. Alexandre Vasconcelos era um nome que, por si só, carregava um peso e uma reverência quase intangíveis. Não era apenas o CEO da Global Corp. Ele era a personificação do sucesso, da visão e de uma autoridade inquestionável. Aos 52 anos,
Alexandre não era um homem de idade avançada, mas seus cabelos já completamente grisalhos, sempre meticulosamente penteados, e as linhas de expressão marcadas ao redor dos olhos e da boca contavam a história de uma vida de intensos desafios e responsabilidades. Sua postura era sempre impecável. O terno de corte perfeito caía como uma segunda pele sobre sua estatura imponente. E cada movimento era calculado, transmitindo uma calma controlada que disfarçava o turbilhão que muitas vezes devia habitar seu interior. Ele exalava uma aura de poder e sofisticação que era inata, não forçada, resultado de décadas construindo um império e navegando pelas complexidades do mundo corporativo. Mas o que mais me intrigava em Alexandre, e o que me atraiu desde o primeiro olhar, era a profunda melancolia que habitava seus olhos. Apesar de toda a sua imagem de sucesso e controle, havia um brilho sutil, quase um lamento, que eu percebia nos seus olhares mais distantes, naqueles momentos em que ele parecia alheio ao burburinho ao redor. Era um contraste fascinante com sua habitual autoridade e a decisividade que o caracterizavam como líder. Ele era um homem que não hesitava em tomar decisões difíceis, em conduzir sua empresa por caminhos arriscados, mas necessários. Sua mente era, sem dúvida, estratégica, sempre à frente, antecipando tendências e movimentando peças no tabuleiro global do mercado. Alexandre possuía uma inteligência aguçada e uma capacidade de observação notável. Ele parecia ver além do óbvio, captando detalhes e nuances que a maioria das pessoas ignorava. Era essa perspicácia que o tornava um negociador formidável e um líder visionário. No ambiente de trabalho, ele era respeitado e temido por sua exigência e perfeccionismo. Não tolerava a mediocridade e esperava o melhor de cada um de seus funcionários, especialmente de sua equipe direta. Ele era um comunicador eficaz, capaz de transmitir sua visão e metas com clareza, mas também um ouvinte atento, embora de forma seletiva, processando informações para tomar as melhores decisões. Alexandre possuía uma inteligência aguçada e uma capacidade de observação notável. Ele parecia ver além do óbvio, captando detalhes e nuances que a maioria das pessoas ignorava. Era essa perspicácia que o tornava um negociador formidável e um líder visionário. No ambiente de trabalho, ele era respeitado e temido por sua exigência e perfeccionismo. Não tolerava a mediocridade e esperava o melhor de cada um de seus funcionários, especialmente de sua equipe direta. Ele era um comunicador eficaz, capaz de transmitir sua visão e metas com clareza, mas também um ouvinte atento, embora de forma seletiva, processando informações para tomar as melhores decisões. No entanto, por trás da fachada de CEO impenetrável, havia um lado que poucos conheciam. Alexandre era, à sua maneira, um homem de paixões profundas, embora reprimidas pela rigidez de sua vida social e profissional. A melancolia em seus olhos não era apenas cansaço. Era um eco de um vazio existencial, de talvez sonhos não realizados ou de um anseio por algo mais autêntico e puro do que o mundo de riquezas e aparências que o cercava. Ele possuía uma curiosidade inata, não apenas sobre negócios, mas sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as histórias que se escondiam por trás dos rostos anônimos. E foi essa curiosidade que, de alguma forma, o levou a me notar, a ir além da minha função de faxineira. Ele era um homem de comportamento contido, raramente exibindo emoções abertamente em público, o que tornava seus gestos mais sutis e, para mim, mais significativos. Havia uma certa solidão inerente à sua posição de poder. Um isolamento que, paradoxalmente, o tornava mais humano e vulnerável aos meus olhos ingênuos.
Essa solidão era talvez o terreno fértil onde a semente do nosso amor proibido encontraria espaço para brotar, longe dos holofotes e das expectativas sociais. Alexandre era, afinal, um homem que, apesar de todo o sucesso e poder, carregava consigo um peso invisível, uma busca por algo que o dinheiro não podia comprar. Para Alexandre Vasconcelos, o casamento não era apenas uma união afetiva, mas também uma instituição social e um pilar de sua imagem pública e corporativa. Ele era casado há décadas, um período tão longo que a união se confundia com a própria trajetória de ascensão da Global Corp. Sua esposa, cujo nome nunca menciono, era uma mulher de grande influência no círculo social de Alexandre. Ela vinha, presumivelmente, de uma família com posses e conexões, e seu papel não se resumia a ser a esposa do CEO. Ela era uma figura ativa em eventos de caridade, galas beneficentes e jantares de negócios, onde a presença de ambos era uma declaração de poder e estabilidade. A relação deles era pautada por expectativas sociais e por aparências. O casamento de um CEO de uma multinacional no Brasil, especialmente daquele porte e na época em que a história se passa, exigia uma imagem de solidez e família tradicional. A esposa de Alexandre não era apenas uma companheira, mas uma parceira na construção e manutenção dessa imagem impecável. Ela provavelmente gerenciava a vida social da família, organizava os eventos importantes e representava o porto seguro do lar, mesmo que, por trás das portas fechadas, a realidade fosse bem diferente. Eles tinham 2 filhos adultos. Embora a história não detalhe a vida dos filhos, é implícito que eles também faziam parte dessa estrutura familiar de alto escalão. Podiam estar envolvidos nos negócios da família, seguindo os passos do pai, ou em carreiras de prestígio que complementassem a imagem dos Vasconcelos. O foco de Alexandre era sempre garantir que a família, como um todo, mantivesse seu status e sua influência. E um escândalo conjugal seria devastador para tudo o que ele havia construído. Apesar da fachada perfeita, o casamento de Alexandre com sua esposa, para ele, era, em muitos aspectos, um casamento de conveniência social e empresarial, mais do que uma união de paixão e cumplicidade. A rotina do alto escalão, as viagens constantes, as pressões do mundo dos negócios, tudo isso contribuía para um distanciamento gradual. Ele estava em busca de algo que não encontrava nessa relação: a autenticidade, a simplicidade e a profundidade de sentimentos que só a Líria conseguiu despertar. Essa falta de preenchimento emocional em seu casamento é o que o tornava vulnerável ao amor proibido que desenvolveu por mim. A esposa era astuta e com conexões, e suas suspeitas eram uma ameaça real, demonstrando que ela era uma mulher atenta e protetora de seu próprio status e da reputação da família. Entre o segredo e o escândalo. Os dias na Global Corp se transformaram, para mim, Líria, em uma dança sutil de observação e anseio. Minhas tarefas de limpeza, antes o foco principal, agora eram apenas um pano de fundo para os breves vislumbres de Alexandre. Eu o estudava com uma atenção quase reverente, notando seus hábitos com a precisão de um relógio. A hora exata em que chegava, pontual com sua pasta de couro escura. O jeito pensativo com que ele ajeitava os óculos na ponta do nariz quando lia documentos importantes. O café forte que ele sempre pedia, sem açúcar, um pequeno vício que me parecia tão humano em um homem tão monumental. Em um dos andares mais altos, onde ficava o escritório de Alexandre, minha presença era mais constante. Era ali que eu conseguia sentir mais de perto a aura daquele homem, o perfume amadeirado, cítrico e sofisticado que pairava no ar depois que ele passava, deixando um rastro de sua presença que me embriagava.
Pequenos encontros casuais na copa, onde eu reabastecia os suprimentos, ou nos corredores vazios no final do expediente. Começaram a se tornar o ponto alto do meu dia. Momentos fugazes que aqueciam meu coração. Foi ele quem deu o primeiro passo, de forma tão sutil que mal percebi a linha sendo cruzada. Ele começou a me notar de verdade, não apenas como a faxineira eficiente que mantinha seu escritório impecável, mas como a jovem de olhos curiosos e um sorriso fácil que, de alguma forma, trazia uma brisa de autenticidade para o ambiente corporativo estéril e impessoal. As aproximações surgiram em forma de perguntas triviais. Líria, os papéis para a reciclagem estão neste cesto, certo? Ou, você precisa de algo para a limpeza hoje? De perguntas práticas, as conversas evoluíram, passando dos assuntos do trabalho para algo mais pessoal. Alexandre, intrigado pela minha simplicidade, pela minha inocência e pela minha genuína curiosidade pelo mundo que ele habitava, percebeu em mim uma pureza e uma ausência de artifícios que estavam em falta em seu círculo social, tão pautado por conveniências e interesses velados. Ele, por sua vez, representava para mim a sabedoria, a experiência e um universo de conhecimento que eu ansiava desvendar. Um mundo de livros, viagens, arte e ideias que eu jamais havia imaginado. Os diálogos se tornaram mais profundos, muitas vezes disfarçados de orientações de trabalho sobre a organização do escritório ou conversas sobre o ambiente da empresa, onde ele, de forma inesperada, perguntava sobre minha vida em Salgueiro, meus sonhos antes de vir para Zanam, para a capital, minhas origens tão humildes. Eu me via desabrochando, compartilhando minha história, e a cada palavra trocada, a admiração que eu sentia por ele se transformava em algo mais. Um amor intenso e proibido que crescia em meu peito como uma flor selvagem, desafiando a aridez do meu passado e a rigidez do nosso presente. Alexandre, um homem casado há décadas, com uma esposa socialmente influente e com 2 filhos adultos, via em mim uma fuga, um respiro de uma vida pautada por expectativas e aparências. Sua esposa, uma mulher astuta, com um faro aguçado para a alta sociedade e conexões inegáveis, era uma força a ser reconhecida, uma guardiã de sua reputação. O casamento deles era uma instituição, um pilar inabalável de sua reputação na sociedade e nos negócios, forjado em anos de compromissos sociais e interesses mútuos. Os filhos, já adultos e em posições de destaque, faziam parte dessa estrutura familiar de alto escalão, herdeiros de um nome e de uma fortuna que exigiam a manutenção de uma imagem impecável. Mas por trás de toda essa fachada perfeita, havia um vazio que nem a riqueza nem o poder podiam preencher. Alexandre se viu arrastado por uma paixão avassaladora por mim, uma resposta a esse vazio, uma sede por algo real, puro e sem artifícios. Nossos encontros se tornaram cada vez mais frequentes, secretos e, a cada dia, mais perigosos. No escritório, após o expediente, quando os últimos funcionários se despediam e as luzes eram apagadas, nós nos permitíamos alguns minutos preciosos a sós, olhares e toques furtivos que valiam mais do que horas. Marcávamos encontros em carros com vidros fumê, em apartamentos discretos de amigos ou colaboradores de confiança de Alexandre, onde podíamos nos sentir livres para sermos apenas Líria e Alexandre, sem os rótulos que nos separavam no mundo exterior. Ali, eu esquecia que era a faxineira e ele, o CEO. Éramos apenas 2 almas que se encontravam, despidas de qualquer convenção. A tensão era uma constante. Um fardo pesado que eu carregava no peito a cada passo. O medo de sermos descobertos era palpável, transformando cada sussurro e cada toque em um ato de rebeldia perigosa. Quase flagrantes se tornavam pesadelos recorrentes.
A porta do elevador se abrindo no momento errado, o som de passos apressados no corredor quando estávamos mais próximos. Um colega de trabalho voltando para pegar um documento esquecido. Os olhares curiosos e desconfiados de alguns funcionários mais atentos, que pareciam farejar algo no ar, me causavam arrepios. Minha paranoia crescia a cada dia. Eu sentia que o ar no escritório estava mais denso, como se o segredo pairasse sobre nossas cabeças, pronto para desabar a qualquer momento. Eu temia perder o emprego, de decepcionar meus pais que tanto sacrificavam para eu estar ali, de ser exposta e humilhada na frente de todos, ter meu nome e minha reputação arrastados na lama da fofoca. A ansiedade corroía minhas noites de sono, transformando-nos em um jogo constante de gato e rato, sabendo que aquele amor, embora maravilhoso, podia arruinar não só minha vida humilde, mas a reputação impecável e a família de Alexandre. Ele era um homem íntegro, com uma carreira brilhante, e eu não queria ser a causa de sua ruína, mesmo que o desejo falasse mais alto. A vida de Alexandre também era um inferno particular. Cada mentira, cada desculpa inventada para a esposa, cada encontro secreto era um risco calculado, um peso em sua consciência que ele tentava disfarçar. Ele sentia o peso de suas ações, o risco de perder tudo o que havia construído. Mas a paixão por mim era uma força incontrolável, quase uma obsessão que o dominava. As viagens a negócios, antes compromissos cansativos, se tornaram artifícios para encontros disfarçados em outras cidades, onde podíamos ter algumas horas de liberdade. Os compromissos familiares, antes sagrados, viraram obstáculos que ele precisava contornar com maestria e uma frieza que eu não imaginava que ele possuía, o que me fazia sentir, por vezes, um misto de admiração e pena. A pressão externa começou a se manifestar. Rumores sutis começaram a circular na empresa. Olhares desconfiados entre os funcionários mais antigos, que eram fiéis à imagem do CEO e notavam as pequenas mudanças em seu comportamento. Alexandre precisava manter as aparências, a imagem de homem íntegro e pilar da sociedade que ele havia construído ao longo de décadas. Ainda assim, a necessidade de estarmos juntos era mais forte do que qualquer medo ou perigo. Lembro-me vividamente da primeira vez que nos encontramos fora de um apartamento discreto que ele usava para reuniões. Foi em um motel afastado, escolhido por ele com a discrição de um espião, quase como um esconderijo. O quarto, com luzes baixas, que criavam um clima íntimo, e espelhos nas paredes que refletiam nossa imagem, era um universo à parte, um santuário para o nosso segredo e nossa paixão. Eu cheguei primeiro, o coração martelando no peito, as mãos suadas e a garganta seca de nervosismo e excitação. Queria surpreendê-lo, mostrar a ele um lado de mim que nunca tinha visto. Uma líria livre de uniformes e de rótulos. No dia anterior, havia gasto uma pequena fortuna, para mim, uma fortuna considerável, fruto de muitos turnos extras, em uma lingerie que me fez sentir poderosa, uma cinta-liga de renda preta e meias que subiam sedutoramente pelas minhas coxas. Para completar a surpresa, comprei pequenos adesivos brilhantes, como joias líquidas, que colei cuidadosamente sobre meus seios e em outros pontos estratégicos do meu corpo, brincando com a ideia de ser seu tesouro escondido, uma obra de arte a ser descoberta. Queria que ele ficasse louco de desejo, que sentisse a mesma tara profunda, quase animalesca, que eu sentia por ele, um anseio que vinha das profundezas da minha alma. Quando ele finalmente entrou, o ar no quarto mudou, eletrizado. Seus olhos varreram o ambiente e pararam em mim, uma chama acendendo neles, uma mistura intensa de surpresa, admiração e uma paixão que me fez tremer incontrolavelmente.
Ele tirou o paletó, depois a gravata, seus movimentos lentos e deliberados, enquanto eu me aproximava, sentindo o calor emanando de seu corpo. Não havia palavras, apenas o som ofegante de nossas respirações preenchendo o silêncio. A tara que eu sentia por ele era uma corrente elétrica, um anseio que me consumia por inteiro, da ponta dos pés aos fios de cabelo. Eu o via ali, o homem de poder, o magnata que movia mundos, rendido aos meus pés, e aquilo me excitava de uma forma que eu nunca imaginara. Uma sensação de poder e entrega mútuos. E eu sentia a tara dele por mim, um desejo faminto que transparecia em cada toque, cada beijo que ele depositava em minha pele, queimando como fogo. Nossos corpos se encontraram como se fossem feitos um para o outro, peças de um quebra-cabeça perfeito, em uma dança de descobertas e entregas mútuas. Cada beijo era mais profundo, explorando cada curva da boca do outro. Cada toque mais intenso, deslizando sobre a pele, despertando novas sensações. Minhas mãos exploravam suas costas largas, sentindo a força de seus músculos tensos. A diferença de idade desaparecia completamente, substituída por uma conexão que ia muito além do físico. Uma união de almas. Ele me conduzia com a maestria de um homem experiente, mas havia em seus olhos uma surpresa constante, como se eu fosse um novo mundo a ser desvendado a cada instante. Eu me entregava sem reservas, explorando meu próprio corpo e o dele, em um frenesi de sensações que me roubavam o fôlego. A cada gemido, a cada suspiro, a paixão entre nós se aprofundava, nos levando a limites que eu jamais imaginaria. Os orgasmos vinham como ondas poderosas e avassaladoras, que nos deixavam ofegantes, os corpos colados, suados, a pele arrepiada, um misto de êxtase e exaustão. Era uma explosão de prazer que me levava para outro lugar, para um universo onde só existia a gente e a intensidade daquele momento, onde o tempo parava. Alexandre, em meus braços, me abraçava com uma força que demonstrava não apenas o desejo, mas a profundidade do que sentia, quase como se quisesse me proteger do mundo lá fora. Sussurrava meu nome, a voz rouca, palavras de carinho e admiração que eu jamais havia ouvido de outro homem, que me faziam sentir a mulher mais amada do mundo. E depois, no silêncio que se seguia, deitados lado a lado, sentindo a batida de seu coração contra o meu. Uma sinfonia que confirmava que não era apenas sexo, mas uma paixão profunda e real que florescia entre nós, desafiando todas as proibições e convenções sociais. Nesses momentos, a incerteza do amanhã, o risco de sermos descobertos, era ofuscada pela certeza do presente, pela certeza de que eu era amada por aquele homem, e que o amava com a mesma intensidade avassaladora, uma promessa silenciosa entre nossos corpos. Ainda assim, a sombra da realidade pairava sobre nós. Um desses desencontros, um dos piores e mais decisivos, culminou em uma ruptura drástica e repentina. Alexandre estava sob imensa pressão, a ponto de explodir. Um grande investidor, conhecido por sua ética questionável e por não tolerar escândalos que pudessem abalar o mercado, ameaçava expor qualquer falha, qualquer rumor que comprometesse a reputação da Global Corp. Ao mesmo tempo, sua esposa, que já andava mais atenta e desconfiada, começava a levantar suspeitas sobre suas ausências prolongadas, suas desculpas esfarrapadas e seu comportamento distante. Ela, com suas conexões e sua inteligência, estava prestes a descobrir a verdade. Alexandre se viu encurralado, entre a cruz e a espada, entre a ruína de sua vida profissional e a exposição de sua vida pessoal. No encontro final, apressado, em um de nossos apartamentos secretos, com o rosto pálido e os olhos marejados,
Ele me comunicou que não poderíamos mais nos ver, que era o fim. Não houve explicações detalhadas na hora, apenas a urgência em seus olhos e o desespero contido em sua voz, que eu, em minha dor e confusão, confundi com falta de amor. É para o seu bem, Líria, ele murmurou, quase um lamento, antes de me deixar ali, sozinha, com o coração em frangalhos, sem entender a dimensão de sua decisão. Meu mundo desabou em pedaços, como um vaso de barro que cai no chão seco do sertão. Meu coração se despedaçou em 1000 estilhaços. Eu não compreendia a dimensão da ameaça que ele enfrentava, o medo que paralisava Alexandre. A dor do abandono, a sensação de ter sido usada e descartada após ser erguida às alturas de uma paixão tão avassaladora, me cegou para qualquer outra interpretação que não fosse a de um adeus sem volta. Voltei para o interior, para Salgueiro, para os braços da minha família, com o espírito ferido e o coração em luto. A poeira da minha terra natal parecia agora mais pesada, o sol mais amargo, queimando não só a pele, mas a alma. Carregava comigo não apenas a dor de um amor perdido e inexplicável, mas o peso de um segredo que não podia compartilhar com ninguém, a memória de uma paixão avassaladora que me havia marcado para sempre. Um eco doloroso de um amor que nunca deveria ter existido, mas que floresceu contra todas as probabilidades e convenções. O reencontro inesperado. Os anos que se seguiram àquele adeus abrupto se arrastaram, como as nuvens de poeira que o vento do sertão levava sem destino. Eu, Líria, me transformava a cada dia. A menina do interior que sonhou alto demais, agora, uma mulher forte e resiliente. Voltar para Salgueiro foi um recomeço doloroso, mas necessário. Nos braços dos meus pais, José e Ana, que sempre me acolheram incondicionalmente, eu comecei a me reerguer, tijolo por tijolo. Com o pouco dinheiro que havia conseguido juntar e a ajuda da minha família, abri uma pequena loja de artesanato local, vendendo as peças que eu mesma produzia. Vasos de barro pintados, bonecas de pano, bordados que contavam as histórias da nossa gente. Cada peça era um pedaço da minha alma, um grito silencioso de superação, e elas eram repletas da arte e da alma de minha terra, com cores vibrantes e texturas rústicas. Eu construí uma vida digna, simples, mas cheia de propósito, rodeada pelo amor que eu sempre conheci. O amor por Alexandre, no entanto, nunca me abandonou completamente. Era uma cicatriz invisível, uma lembrança agridoce que me acompanhava em cada passo, em cada sorriso. Eu amadureci, aprendi a perdoar a mim mesma pela audácia de amar um homem tão inalcançável. Mas a memória daquele romance proibido, daquele homem que me tirou de meu mundo e depois me devolveu sem explicações claras, me perseguia em sonhos e devaneios. Muitas vezes eu me pegava olhando para o horizonte, imaginando onde ele estaria, se ainda pensava em mim. Alexandre, por sua vez, continuou sua vida de poder e influência. A Global Corp expandiu seus domínios, seu nome era sinônimo de sucesso, e seu rosto adornava capas de revistas de negócios. No entanto, por trás da fachada impecável de magnata, eu sabia, havia um vazio que nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo sua família podiam preencher. Ele envelheceu. Os cabelos ficaram completamente brancos. As linhas de expressão no rosto se aprofundaram, contando uma história de batalhas travadas e sacrifícios feitos, muitos deles por mim, como eu viria a descobrir. A minha imagem jovem, pura e apaixonada, era um fantasma que o assombrava, um lamento silencioso por um amor que ele teve que abdicar para me proteger. O tempo, que parecia ter apagado os traços daquele amor em minhas lembranças, teceu um último e surpreendente reencontro. Alexandre, com 75 anos, foi diagnosticado com uma doença terminal, cujos detalhes eu não conhecia,
mas que o debilitava rapidamente. Ele decidiu passar seus últimos dias em uma fazenda isolada no interior de Pernambuco, não muito longe de Salgueiro. Um lugar onde a paisagem, com suas árvores retorcidas e o sol forte, remetia à simplicidade e à autenticidade que ele havia encontrado em mim anos antes. Seu estado de saúde exigia cuidados constantes e uma equipe de enfermagem local foi contratada. O destino, em sua mais cruel e bela ironia, me designou para cuidar de Alexandre. Eu havia expandido minha loja e agora, além do artesanato, oferecia serviços de cuidado domiciliar para idosos em minha comunidade e cidades vizinhas, treinando outras mulheres da região para me ajudar. Quando o nome Alexandre Vasconcelos surgiu na lista de pacientes, um arrepio percorreu minha espinha, um choque que me deixou sem ar. A princípio, hesitei. Meus joelhos tremeram, mas a responsabilidade e a ética profissional falaram mais alto. Eu precisava ir. O reencontro foi um choque para ambos, um misto de melancolia e surpresa. Eu, agora uma mulher madura, com a sabedoria que os anos e as adversidades trouxeram, mas ainda com o mesmo brilho nos olhos que ele havia amado. Alexandre, fragilizado pela doença, com a pele enrugada e os movimentos lentos, mas com o mesmo olhar profundo que me cativou anos antes. Ele me reconheceu imediatamente. Houve um silêncio carregado de emoção, anos de memórias e perguntas não feitas pairando no ar. O silêncio era tão denso que parecia preencher o quarto, quase sufocando. Eu me aproximei de sua cama. Ele estendeu a mão e nossos dedos se tocaram, um toque que parecia recarregar a alma depois de tanto tempo. Neste reencontro, com a morte à espreita em cada respiração ofegante, Alexandre não hesitou em revelar a verdade por trás daquela separação abrupta. Com a voz fraca, mal audível, mas carregada de uma sinceridade brutal que me fez chorar, ele contou sobre a ameaça do investidor implacável, sobre a pressão da esposa que estava prestes a descobrir tudo. Ele explicou que a decisão de me afastar foi um ato de amor e proteção, a única forma que encontrou para me salvar de um escândalo que me destruiria, manchando meu nome e minha vida simples, e que também poderia ter comprometido todo o seu legado e a reputação da sua família. A revelação foi impactante, dilacerante e, ao mesmo tempo, libertadora para mim. As peças do quebra-cabeça se encaixaram. A dor do abandono deu lugar à compreensão, a um sentimento de profunda gratidão e, ironicamente, a um amor que nunca havia morrido, apenas adormecido, esperando o momento certo para despertar. Compartilhamos momentos finais de profunda intimidade e compreensão. Eu cuidei dele com a mesma devoção que Alexandre um dia demonstrou por mim, limpando sua testa febril, dando-lhe água, segurando sua mão. Conversamos sobre o passado, sobre o que poderia ter sido se tivéssemos nascido em outras circunstâncias, sobre os caminhos que a vida nos levou a seguir. O amor, antes proibido e repleto de medos, encontrou a paz na aceitação e na verdade. Ele me contou histórias da sua vida que eu nunca soube, e eu contei a ele sobre a minha vida no sertão, sobre a loja, sobre a força que encontrei depois dele. Alexandre morreu poucos dias depois, em meus braços, com um sorriso sereno nos lábios e os olhos fixos nos meus. Um olhar de amor, gratidão e, por fim, paz, que parecia dizer: obrigado por ter me amado, Líria. Eu o enterrei na fazenda, sob o sol do sertão que era tão meu, e que agora, em seus últimos suspiros, também se tornara um pouco de Alexandre. Eu fiquei com a memória de um amor verdadeiro, um amor que transcendeu o tempo, as barreiras sociais e até a própria morte. Fiquei com a compreensão de que, apesar de todo o sofrimento e da dor da despedida,
eu havia sido amada intensamente por um homem extraordinário. A história de Líria e Alexandre se tornou um eco secreto na paisagem árida do sertão. Um testemunho silencioso de que alguns amores, mesmo que proibidos e cheios de desencontros, encontram sua plenitude na verdade e no adeus final, deixando uma marca indelével na alma.